Salve, salve galera, como é que vocês estão? Professor Israel aí novamente, iniciando aí mais um ciclo de videoaulas. E o tema da nossa videoaula de hoje é o processo de independência da América Espanhola. Uma coisa que vocês vão perceber é que a partir de agora nós estaremos debatendo aí esses diversos processos de independência aqui na América de forma geral. Nós vimos ali anteriormente como que se deu nas 13 colônias inglesas na América, que se tornaram os Estados Unidos. Agora nós vamos ver como que se deu esse processo na possessão ou no território colonial que correspondia à Espanha e, posteriormente, nós estaremos analisando o quê? Como se deu o processo de independência da América Portuguesa, mais especificamente o quê? O Brasil. É extremamente importante a gente analisar esses diversos movimentos, porque nós vamos perceber que houveram semelhanças, nós vamos perceber que houveram diferenças, particularidades ali do ponto de vista colonial, territorial, geopolítico e por aí vai, tá certo? E aí é por isso que nós analisamos o quê? Esses diversos momentos, esses diversos processos de independência. Só que uma coisa que é nítida, que é comum a esses diversos processos, é que essas independências, elas são uma marca clara, elas são uma marca gritante de quê? De que o antigo regime está em decadência, que o colonialismo, que era uma dessas características desse antigo regime, também está o quê? Está ali apontando seus dias finais devido ao quê? Devido a um desgaste absurdo, tá certo? E aí, com o desgaste desse colonialismo, com a decadência do antigo regime, nós vamos perceber o quê? A eclosão de diversos processos de independência. Tá certo? E aí, quando a gente analisa aqui o caso da América Espanhola, fica muito claro que a Espanha ela não é mais o quê? Aquele império poderoso que foi outrora. Eles não são mais nem sombra daquilo que eles foram no século XVI e no século XVII. Nós percebemos ali que o Império Espanhol ele está o quê? Em decadência. Com isso, é importante a gente lembrar também a quantidade de terras que a Espanha tinha ali na América de forma geral. Vocês se lembram que a América ela foi dividida como uma consequência do quê? Do chamado Tratado de Tordesilhas. E nós percebemos que não existia uma ciência de fato de qual era a dimensão da América. Portugal ficou com uma parcela, a Espanha ficou com a maior parte do território da América e, de forma geral, a Espanha ela não teve sequer a capacidade de quê? De colonizar todo esse território. Nós vimos ali que, posteriormente, outros países como a Holanda, a França e a Inglaterra acabaram o quê? Acabaram conquistando suas próprias colônias na América. Mas, de forma geral, a Espanha ainda ficou com o quê? Com a maior parte dessas terras. Terras tanto na América do Norte quanto na América Central, mas a maior parte das suas terras estavam onde? Aqui na América do Sul. E vocês sabem que quando nós temos um território extremamente vasto, quando nós temos um território extremamente extenso, nós vamos perceber que o setor dominante, aquele setor que governa, que administra esse território, ele vai ter uma série de quê? Ele vai ter uma série de dificuldades. E nós vamos perceber que ao longo do processo de colonização da América Espanhola, essas dificuldades elas sempre estiveram presentes. Só que ali no século XVIII, com a decadência do Império Espanhol, com seu enfraquecimento, com a sua fragilidade, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que esse modelo colonial, esse colonialismo que era implementado pela Espanha aqui em grande parte da América, ele o quê? Ele perde força. E ao mesmo tempo, nós vamos perceber o quê? Que outros países com sede de poder, com sede de riqueza, com interesses geopolíticos, eles vão o quê? Eles vão ali começar a enviar seus tentáculos para se aproveitar do quê? Para se aproveitar
desse momento de fragilidade da Espanha. Um país que é importante a gente destacar nesse processo é justamente a Inglaterra. Vocês viram ali que graças à Revolução Industrial, graças à Revolução Burguesa que aconteceu na Inglaterra, ela se tornou o quê? A maior potência do mundo durante um bom tempo. E aí nós vamos perceber que as indústrias inglesas, que a burguesia inglesa, sedenta por poder político, econômico e por aí vai, ela começa o quê? Ela começa a estender sua influência cada vez maior ao redor do mundo. E a América, de forma geral, ela vai escapar ilesa desses novos interesses geopolíticos da Inglaterra? É óbvio que não, gente. Nós vamos perceber que a América portuguesa vai sofrer com isso, a América espanhola também vai sofrer com isso. E nós vamos perceber que a Inglaterra ela vai lucrar muito a partir dessa fragilidade da Espanha. É importante a gente ressaltar que, por exemplo, os ingleses eles vão passar a controlar o assento. O que era o assento? Era a autorização de comercializar escravos ali na América Espanhola. Imaginem isso, gente. Vocês sabem que a escravidão, o comércio de seres humanos, foi uma das atividades, se não a atividade que mais o quê? Gerou lucro para os europeus na história da humanidade. Agora imagina a posse e o comércio desses escravos passar para a mão da Inglaterra e seriam os ingleses, a partir de agora, que venderiam os escravos ali na América Espanhola. Ou seja, gente, a América Espanhola vai ser uma importante fonte de lucro para os ingleses com isso? Com certeza vai, gente. E outra coisa que nós vamos perceber é que os ingleses também vão acessar o chamado permisso, que era a possibilidade de comercializar com as manufaturas que existiam ali na América Espanhola. Ou seja, mais uma parcela de lucros que poderia estar indo para a Espanha, a partir de agora, também era acessível para quem? Era acessível para a Inglaterra. Nós também vamos perceber que a Espanha ela vai perder o quê? Ela vai perder uma grande quantidade de poder e influência dentro das suas colônias. E ela vai ser obrigada a acabar com determinadas medidas, como o sistema de frotas, como o sistema de porto único. Por quê, gente? Porque ela não tinha mais a possibilidade de suprir as suas colônias. E aí isso acaba abrindo uma brecha comercial para quem? Para a Inglaterra, para a França, para os Países Baixos, comercializarem ali diretamente com quem? Diretamente com os colonos. Ou seja, com isso nós percebemos o quê? Nós percebemos que esse poderio geopolítico que a Espanha tinha estava em franca decadência. E essa decadência, ela mostra sinais visíveis onde? Ali, nas colônias. O colonialismo espanhol, ele estava em decadência. O antigo regime espanhol estava em decadência. Por quê? Porque esse absolutismo, ele está ali mostrando sinais de desgaste, ele está ali sequer conseguindo controlar suas colônias como outrora. E aí, se ele não consegue controlar suas colônias como em outrora, isso abre brecha para o quê? Para outros países, repito, disseminarem ali seus tentáculos e acessar lucros que anteriormente deveriam estar indo para onde? Deveriam estar indo para a Espanha. Tá certo? Esses são fatores externos importantes. Só que eles são os únicos? É óbvio que não, gente. Nós vamos perceber que o iluminismo, que nós estamos estudando aí há tanto tempo, ele vai ter sim influência aqui no processo de independência da América Espanhola. Mais uma vez, esses ideais iluministas, eles vão sair da Europa, eles vão cruzar o Atlântico e eles vão chegar até onde? Eles vão chegar até a América. E com isso, nós vamos perceber que esses processos de independência na América Espanhola vão ter uma inspiração, sim. Esses processos de independência da América Espanhola vão ter uma inspiração, sim, nos ideais iluministas. Outro fator importante vai ser o processo de independência
das 13 colônias inglesas na América, ou simplesmente o quê? Os Estados Unidos. Por quê, professor? Porque, para pensar, se aquelas 13 pequenas colônias inglesas que estavam ali sob o jugo da maior potência da época conseguiram a sua independência, conseguiram com que os ingleses atestassem a sua independência, por que outros países não poderiam ali também lutar? Por que outros países não poderiam aí também conquistar o quê? A sua independência. Portanto, gente, a independência dos Estados Unidos é vista como uma inspiração para outros processos de independência. Sejam eles ali vitoriosos, sejam eles ali que foram derrotados devido aos mais diversos motivos. Mas a independência dos Estados Unidos, repito, vai servir de quê? Vai servir de inspiração. Outro fator importante foram as invasões napoleônicas. Conforme vocês sabem também, essas invasões napoleônicas, elas mudaram para sempre ali a geografia e a geopolítica do mundo ocidental. E a gente não pode cair nessa ideia de que isso só aconteceu na Europa. Não, isso não aconteceu só na Europa, segundo ano. Aconteceu também onde? Aconteceu aqui na América. Porque vocês viram que era uma prática ali dos exércitos de Napoleão invadir territórios e ele acabava o quê? Ele acabava retirando monarcas, acabava tirando reis do poder e ele colocava o quê? Pessoas de sua confiança para serem os governantes daquele território. Isso aconteceu na Espanha? Aconteceu. Não chegou a acontecer em Portugal, porque Napoleão ele não conseguiu ali dominar totalmente Portugal, mas a gente vai perceber que como o Brasil, por exemplo, a América Portuguesa foi impactado. Vocês viram que a família real portuguesa, junto com a sua corte, devido à invasão de Napoleão Bonaparte, eles foram obrigados a fugir para onde? Eles foram obrigados a fugir aqui para o Brasil. E essa fuga da família real portuguesa para o Brasil vai ser muito importante para o processo de independência brasileiro? Com certeza, gente. E as invasões napoleônicas, elas vão ser muito importantes ali para o processo de independência, para os processos de independência da América Espanhola? É óbvio que sim, gente. Porque vocês viram que Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, retirou o rei espanhol do trono e entregou o reino da Espanha para quem? Para o seu irmão, José Bonaparte. José Bonaparte era visto pelos espanhóis e pelos colonos aqui na América como um rei fantoche. E eles olhavam e falavam, cara, a gente vai respeitar esse rei fantoche? E aí nós teremos o quê? Uma fragmentação dentro dos colonos, ou dentro da elite colonial, melhor dizendo, que aqui estava na América. Existiam colonos que falavam o quê? Olha, a gente tem que ficar até o final fiéis ali ao rei da Espanha. Outros falavam o quê? Olha, a gente tem que ficar fiel, mas esse rei ele tem que começar o quê? A olhar para a gente diferente. Ele tem que começar a conceder algumas liberdades para os colonos que estão aqui. Só que outros falavam o quê? Olha, a gente tem que simplesmente se separar. A gente tem que declarar a independência. E aí nós vamos perceber que o quê? As invasões napoleônicas vão ser importantes aí nesse processo. E por último, como fator externo, gente, nós vamos perceber que o recém-formado Estados Unidos também vai adotar uma política imperialista, onde os Estados Unidos, que vai ali se tornar um país independente, olha ali para os demais territórios da América e fala o quê? Olha, esse território ele pode ser explorado sim por nós também. E aí vale ressaltar que nós vamos ter a implementação por parte dos Estados Unidos aqui na América da chamada política da doutrina Monroe, que tem como lema ali a América para os americanos. A gente não pode cair nessa ideia, né, de que é a América para todos os americanos. É óbvio que não, gente. É a América para os Estados Unidos.
Eles queriam transformar a América, de forma geral, no quintal dos Estados Unidos, num território de controle, num território de domínio, num território de exploração por parte dos Estados Unidos. Ou seja, gente, o que nós vamos perceber com isso? Nós vamos perceber que uma série de fatores externos vão influenciar o quê? O processo de independência da América Espanhola. Nós vamos ver a decadência do Império Espanhol, nós vamos ver a influência iluminista, nós vamos ver as invasões napoleônicas, nós vamos ver a independência dos Estados Unidos e o próprio imperialismo que vai ser implementado por parte dos Estados Unidos. Ou seja, gente, vão ser um conjunto de fatores externos que vão se unir ali e vão se tornar o quê? Uma bola de neve. Mas esses fatores externos, eles vão ali agir único e simplesmente, somente eles, como fatores do processo de independência da América Espanhola? É óbvio que não, gente. Também também houveram fatores internos que influenciaram esses diversos processos de independência. Nós vamos perceber que o Pacto Colonial é um deles. Por mais que ele já estivesse fragilizado, nós vamos perceber que ele ainda era uma pedra no sapato, ele ainda era um fator de dissabor por parte da elite, o quê? Por parte da elite colonial aqui da América Espanhola. Nós vamos perceber que também outro fator que vai facilitar internamente esses processos de independência é a inexistência de uma centralização político e administrativa. Nós vamos perceber que pelo fato do território da América Espanhola ser muito grande, ele era fragmentado em capitanias gerais, em vices-reinos, e nós vamos perceber que o poder político, de certa forma, ele vai estar fragilizado. E os colonos, a elite colonial, que vivia lá na América do Norte, pensava da mesma forma como aqui os que viviam na América do Sul ou os que viviam ali na América Central? É óbvio que não, gente. Quando o bicho pegar, nós vamos perceber que devido a essa fragmentação política aqui dentro da colônia, a Espanha vai ter o quê? Vai ter dificuldades. As desigualdades sociais também vão ser outro fator muito importante, principalmente por causa daquela rixa que havia entre crioulos e chapetones. Os crioulos, para quem não se lembram, eles eram o quê? Eles eram a elite das colônias, eles eram descendentes de espanhóis que tinham nascido na colônia, vários deles tinham estudado na própria Espanha ou em outros países da Europa, só que, do ponto de vista social, a gente percebe o quê? Que eles estavam ali abaixo dos chapetones. Os chapetones, para quem não se lembram, eram servidores da Espanha, eram espanhóis natos que estavam aqui na América prestando algum serviço. E eles ficavam extremamente indignados com isso. Olha, esses caras nasceram na Espanha, vêm aqui para a colônia só para prestar um serviço e socialmente eles estão ali acima de nós? Não, isso é o quê? Isso é um absurdo. E também, um outro fator que é importante aí para a gente encerrar essa primeira parte, vai ser as reformas que a Espanha vai tentar implementar ali quando ela percebe que, olha, a gente perdeu já praticamente o controle das colônias e se a gente não fizer reformas administrativas, se a gente não arrochar ainda mais o pacto colonial, a gente vai perder o controle. E aí os colonos, eles estavam felizes com isso? Eles estavam ali felizes com a possibilidade de ver um arroxo colonial, de testemunhar um arroxo colonial cada vez maior? Não, gente. É óbvio que não. Ou seja, o que nós percebemos com tudo isso? Nós vamos perceber que haverá uma série de fatores externos e uma série de fatores internos que vão levar ao quê? Aos processos de independência da América Espanhola. Tá certo? E aí, gente, daqui a pouco a gente continua. Nós vamos dar prosseguimento com a nossa segunda aula. Beleza? Muito obrigado a todos, né? Valeu mais uma vez e até a próxima.
Tchau, tchau.